Olá, alunos do 8º ano. Vamos iniciar mais uma aula de português? E na aula de hoje, o assunto é regência verbal. O que é regência? Regência verbal indica a relação que um verbo, que é o termo regente, estabelece com seu complemento, que é o termo regido, através do uso ou não de uma preposição. Nesse caso, os termos regidos são o objeto direto, que é o complemento sem preposição, e o objeto indireto, que é o complemento com uso não. Nós temos um exemplo aqui. Destinava-me ao curso de leis. Observem que o termo regido, que é o objeto direto, e o indireto, é exigido pelo regente, que é o verbo. Certo? É uma oração que exige um complemento. Temos aqui mais dois exemplos. Dom Quixote ama livros de cavalaria. Quem ama, ama alguma coisa. Dom Quixote ama o quê? Livros de cavalaria. Livro de cavalaria é o termo regido, ele é exigido pelo termo regente, que é o verbo amar. Então, nessa oração, o complemento é exigido pelo verbo. Só há sentido se tiver o complemento. Vamos então ao segundo exemplo. Dom Quixote gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Esses verbos que exigem uma preposição, nós chamamos de verbo transitivo indireto. Dom Quixote gosta de livros de cavalaria. Observem que aí tem uma preposição, a preposição de. Então, nós chamamos esse verbo de verbo transitivo indireto, tá? Que é o caso do verbo gostar, que vem sempre acompanhado de uma preposição. Vamos então relembrar a classificação desses verbos. O verbo transitivo, direto, exige o objeto direto. Esse objeto direto é o complemento sem preposição. Temos um exemplo. Nós discutimos. Discutimos o quê? O assunto. Observem aí que nesta oração exige um complemento, exige um objeto direto. Por que, tia, objeto direto? Objeto direto é o complemento do verbo sem preposição. E o verbo transitivo indireto? Já no verbo transitivo indireto, exige o objeto indireto, que é o complemento com preposição. Observem, então, o próximo exemplo. Concordamos com você. Tá? Nós temos aí um verbo transitivo indireto, pois temos um complemento com preposição. Verbo transitivo direto e indireto. Nesse caso, é quando, na oração, quando o verbo exige os dois objetos, tanto o objeto indireto. Por exemplo, entreguei. Entreguei o quê? Entreguei o livro. Para quem? Entreguei ao aluno, tá? Nessa oração, observem que há necessidade aqui dos dois objetos. E temos também o verbo intransitivo. Nesse caso, não minto, tá? Já está completo. A igreja desabou. Desabou, pronto. Não precisa de complemento, não exige complemento. Vamos, então, fazer a retomada. Verbo transitivo. Se um verbo precisa de um transitivo, podendo ser classificado em transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto se completa com o objeto direto, que se liga a ele sem o auxílio de preposição. Por exemplo, meu desejo de abandonar a casa paterna. Nós temos aí um verbo transitivo direto com o complemento do objeto direto, tá?
O verbo transitivo indireto é acompanhado de um complemento que se liga a ele com o auxílio de uma preposição. Ok? O objeto indireto. Observem o exemplo. Mas contar. Contar com quem? Com seu consentimento. Observem que o objeto, o complemento, está ligado ao verbo com o auxílio de uma preposição, tá? Nesse caso, nós temos um verbo transitivo indireto. E quando ele é transitivo direto e indireto? É quando ele é acompanhado dos dois complementos. Um que se liga a ele sem a preposição e o outro que vem acompanhado da preposição. Nesse caso, haverá também dois complementos verbais, um objeto direto e um objeto indireto. Por exemplo, meu pai, um homem circunspecto e prudente, deu a mim excelentes conselhos, tá? Observem aí que nesta oração há o emprego dos dois objetos, tanto do objeto direto como do objeto indireto. E o verbo intransitivo, como já foi falado, é aquele que não exige complemento. Se um verbo ele não precisa de complemento para transmitir uma informação completa, é chamado de verbo intransitivo. Temos aqui outro exemplo. A agitação dos meus pensamentos terminou. Pronto, informação dada sem necessidade de nenhum complemento. Temos a regência de alguns verbos. 1. Rege em preposição a. Agradar. Agradar no sentido de satisfazer. Aspirar no sentido de desejar. Assistir no sentido de ver. Chegar, ir, obedecer, desobedecer. Pagar, caso se refira a pessoas. Perdoar, caso se refira a pessoas. Preferir, resistir, visar, com sentido de desejar. 2. Rege em preposição de precisar, cuidar, gostar, tratar, esquecer-se, lembrar-se e recordar-se. Se junto com o pronome oblíquo mi, ti, si, nos, vos. E zombar. 3. Rege em preposição em. Implicar no sentido de envolver. Morar. Reparar no sentido de observar. Residir. Situar-se. 4. Rege em preposição por. Ansiar por. Torcer por. Vamos à nossa atividade? A atividade que vocês irão realizar está nas páginas 126 e 127, onde vocês irão responder com bastante atenção as questões 1 e 2. Então, realizem a leitura com bastante atenção. E se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Até a próxima aula.